Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a esse momento de adoração, de louvor ao Senhor. Eu gostaria apenas de ler um versículo da palavra que está aqui no Salmo de número 80, versículo 3, diz assim: Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então que Deus possa restaurar-nos e fazer resplandecer sobre a minha e a sua vida o seu rosto. Nós vamos falar com aquele que é Senhor, digno de ser adorado, digno de ser engrandecido. Depois nosso irmão Danilo, juntamente com os irmãos dos instrumentos, estarão louvando a Deus, juntamente com você aí na sua casa, adorando ao Senhor. E você vai poder dar a Ele aquilo que é devido ao seu nome, toda honra e toda glória. Pai querido, nós adoramos o Senhor, engrandecemos a Ti, ó Pai, porque não existe outro além de Ti. Tu és único, verdadeiro, cheio de graça. Deus querido, nós apresentamos, Senhor amado, a nossa vida diante do altar do Senhor. Esse culto, ó Deus, que é para o louvor da Tua glória. A vida, Senhor amado, de cada pessoa que está, ó Deus, atento a este culto e participando dele, Senhor amado, em seu lar. Meu Deus, em nome de Jesus, te faz presente neste lugar e se faça, Deus, presente em cada família nesta hora. Deus, Tu és o soberano, aquele que é digno de receber honra e glória. Recebe, Deus, a nossa gratidão. Recebe, Deus, a nossa adoração e vem estar conosco, Pai. Esse é o desejo da nossa alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo, para o louvor do Teu santo nome. Que Deus possa abençoar a sua vida e juntos possamos adorar ao Senhor nosso Deus nesta noite. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Amém. Que privilégio poder estar hoje com você aqui, poder aí na sua casa, talvez através do seu celular, do seu computador, poder adorar o Senhor junto com você nessa noite. Nós temos aprendido mais do que nunca nesses dias que a igreja somos nós. O templo está vazio, mas o Espírito Santo de Deus habita em nós. E por isso nessa noite, de forma tão diferente que nós temos feito durante esses dias, nós vamos adorar ao Senhor com todo o nosso fôlego, com todo o nosso coração. Se você está aí na sua casa, tem um espaçozinho, se você puder levantar as suas mãos, se você puder dançar, adorar a Ele, você tem liberdade. Você está na sua casa, você está talvez no seu carro, em algum lugar, mas vamos adorar e vamos dizer a Ele: Senhor, eu sou grato por tudo o que eu tenho. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Receba a nossa adoração, Pai. Cante aí onde você está. Diga: eu sou grato. Aleluia. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Diga isso nessa noite: tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louve ao Senhor. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor
seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Yeah, 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 oh, ah. Diga pra ele. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Adore aí, querido. Louve ao Senhor onde você está. Renda-se diante da presença de Deus e diga para Ele: Senhor, eu sou grato por tudo que eu tenho, meu Deus, aleluia. Declare isso comigo, diga: eu sou grato por tudo que tenho. Obrigado, Senhor. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Diga: eu tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Ele, foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso eu louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre a minha canção. Yeah, 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 oh, ah. 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 Nós te adoramos, Jesus. Muito obrigado por tudo que temos. Muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário. Porque hoje, Senhor, nós temos vida por meio desse sacrifício. Por isso nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Diga: yeah, 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 oh, ah. 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 Nós te adoramos nessa noite, Senhor. E aonde você está, meu irmão, eu queria te convidar a fechar um pouco os teus olhos. Nós vamos oferecer ao Senhor uma palavra de gratidão a Ele. Talvez você está na sua casa pensando: Senhor, tanta dificuldade, tanta luta. Mas, querido, o Senhor já conquistou aquilo que nós precisávamos lá na cruz do Calvário.
E essa canção diz: o que eu posso te dar por tudo que tu és. Vamos cantar isso dizendo: tu és bom, tu és bom. Receba, Senhor, receba o nosso louvor, Deus. Receba o nosso coração nessa noite, Jesus. Aleluia, aleluia. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Aleluia. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Diga isso pra Ele. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Diga pra Ele: tu és bom, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Nós te adoramos, Senhor, porque tu és bom e o Senhor não há sombra de variação, Deus. O Senhor não muda, o Senhor continua sendo bom, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ofereça a Ele aí, querido, na sua casa. Ofereça a Ele a sua adoração. Se renda e diga: Senhor, o que eu posso te dar? O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre. Diga isso, diga. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti,
amor é para sempre. Diga isso mais uma vez. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Diga isso. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Que essa possa ser a sua certeza, querido. Que Deus é bom, que seu amor dura para sempre. Continue conosco, continue adorando, participe, compartilhe essas lives, que eu sei que Deus tem muitas vidas para alcançar através desses momentos. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. Eu quero orar com você nesta noite, para que Deus esteja nos abençoando, nos falando ao coração, tocando a nossa vida, nos ensinando algumas coisas a respeito dele mesmo, de como ele pode nos ajudar em tempos de crise, e como nós podemos também usar de algumas coisas que Deus nos permite, sem que venhamos ferir a sua vontade. Quero orar com você nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu quero exaltar o teu nome, engrandecê-lo. Tu és, ó Deus, o Todo-Poderoso. Tu és o grande eu sou. Tu és, ó Deus, aquele que tem o controle da história, da nossa vida. Queremos, ó Pai, apresentar cada família que está aqui, ó Deus, diante da Tua presença reunida. Está, ó Deus, atento a esta palavra. Que o Espírito de Deus esteja ministrando aos nossos corações. Que haja, Deus, um mover da Tua mão, do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu cuidado. Que possamos, ó Deus, ser ricamente abençoados e alcançados pela Tua palavra em nossa necessidade. Pai, em tempos difíceis como nós estamos enfrentando, em tempos, ó Deus, de duras realidades, em tempos, Senhor amado, de abstinência de tantas coisas, ó Pai, que nós na vida comum somos acostumados a realizar, nós te pedimos, Deus, nos dê graça, para que não venhamos, ó Deus, a dar passos fora da Tua vontade, para que não nos tornemos, ó Deus, escravos simplesmente das leis, mas também, Senhor amado, que possamos olhar para a necessidade do ser humano. Essa, Deus, é a minha oração, com ações de graça no nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre alguns dilemas da vida. Eu estava, acredito que como todo brasileiro, acompanhando tudo que tem se desenrolado em nossa nação, e acredito que uma dicotomia se formou nesses dias entre o que é mais importante para o ser humano, o que é mais importante para nós, é trabalhar pela nossa sobrevivência ou preservar-se em casa por causa da preocupação com a nossa saúde. E aí se criou esse dilema, o que fazer, o que é mais importante, o que deixar de lado. Será que é possível caminhar nas duas direções? Será que não é possível? Se eu tiver que escolher que caminho eu vou tomar? E quando eu estava observando reportagens e todo esse questionamento que nós temos vivido, que acredito que muitas famílias têm pensado sobre isso, eu lembrei de um texto, eu quero compartilhar com vocês justamente esse texto, porque também um dilema se faz nessa passagem bíblica. Muito interessante, eu quero compartilhar com você como Jesus se conduziu diante dessa realidade. O que é que nós podemos conhecer um pouco mais de Deus dentro dessa passagem? Como é que nós podemos ver quando os caminhos são mais difíceis, os dilemas que se travam
entre a religiosidade do ser humano e a sua necessidade. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 1 ao versículo 8. Eu quero ler essa passagem com você. Gostaria que você pudesse meditar aí em sua casa, em sua Bíblia. Diz assim: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Esse texto me traz assim um aprendizado muito grande. Eu fico observando, primeiro a gente encontra as pessoas que estão nesse contexto, nessa passagem aqui, pelas searas. Nós temos aqui Jesus, nós temos os discípulos, nós temos os fariseus. Eu queria que você ouvisse essa mensagem sem aquela ideia de que os fariseus são simplesmente pessoas hipócritas que usam da religiosidade para viver uma vida dupla ou uma aparência daquilo que eles não são. Eu quero que você pense nos fariseus como um grupo religioso, que era uma vertente do judaísmo da época, muito importante na sociedade, que estava acostumado a interpretar a lei e que era a favor da guarda do sábado, porque era um dos princípios da lei e que eles preservavam e gostariam que aquilo continuasse. Está agora lidando com Jesus, que traz alguns ensinamentos que confrontam o judaísmo, que está estabelecendo doutrinas do cristianismo, e essa nova forma de vida e de encarar a lei não é uma coisa tão natural para eles, tão fácil deles absorverem. E diante dessa realidade eu começo a observar algumas coisas muito importantes nesse texto, pensando em alguns dilemas que nascem na nossa vida e que nós ficamos entre a cruz e o punhal, entre fazer ou não fazer, o que nós devemos escolher. Será que fazendo isso eu vou desagradar a Deus? Será que me apegando à palavra, muitas vezes eu vou deixar de usufruir de alguma coisa que vai até mesmo me salvar de uma situação difícil que eu esteja vivendo? Aqui nós temos duas situações que se formam, duas condições difíceis de lidar. Uma é, eu vou desobedecer a lei, e vou simplesmente pegar as espigas, me alimentar num dia de sábado, o que na visão dos fariseus era condenável. Ou eu vou embora, não vou fazer nada disso como discípulo de Jesus, respeitando a lei dentro da visão farisaica, mas eu vou permanecer com fome. E aqui nós temos duas coisas diferentes. Uma necessidade de fazer o que é correto diante de Deus, e a necessidade de suprir uma necessidade natural da vida do ser humano. Diante desse dilema, eu quero destacar algumas coisas que antes de nós talvez pensarmos em uma resposta a tudo isso, algumas coisas que eu observo nesse texto. Primeiro, é que o coração do homem, ele pode ser mais duro do que a lei. Eu fiquei observando, os fariseus chegam para Jesus, e eles dizem assim: os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Esqueça um pouquinho a lei, pense na atitude dos fariseus. Eles são religiosos, eles sabem que os discípulos estão com fome, eles sabem que Deus é o supridor, não somente da fome das pessoas, da vida das pessoas, mas Ele também é o provedor da seara, é Ele que faz a seara produzir, é Ele que faz a espiga nascer,
É Ele que faz tudo isso, mas Ele usa dessa ideia de querer que o homem faça aquilo que religiosamente ele está acostumado. E a Bíblia diz muito claramente, isso me chama a atenção, que a maldade, ela nasce no coração do homem, não está fora. Então a cobrança do fariseu, aquela atitude condenatória, muito mais do que uma inquirição, muito mais do que um questionamento, muito mais do que apenas uma dúvida em relação àquela atitude dos discípulos, é o desejo de dizer: Jesus está errado e aqueles que o seguem também estão errados. Jesus não respeita a lei, os discípulos não respeitam a lei. Era isso que estava no coração dos fariseus. E eu fico imaginando que hoje não é diferente. Às vezes eu fico olhando vários diálogos, debates que nascem a partir da religiosidade, e de repente você vê que as pessoas, elas quase chegam às vias de fato, porque inflamadas por uma religiosidade, elas estão quase na posição de juízes e de condenar uns aos outros. E eu fico começando a pensar seriamente sobre isso, porque a dureza do coração dos fariseus chega ao ponto de fazer eles ignorarem a necessidade crucial, patente, visível daqueles discípulos. Mas eu acho interessante, porque não para por aí. Eu acho muito mais interessante, além de nós percebermos a dureza do coração desses homens, é a resposta que Jesus começa a dar àquelas pessoas. Como é que Jesus olha para aquilo que Ele mesmo estabeleceu? A lei foi estabelecida por Ele. O templo foi um lugar que Deus estabeleceu para adorá-lo. A casa de Deus é a casa dele. Então não foi uma ideia humana essas coisas. Foi algo que nasceu também no coração de Deus e foi realizado através dos homens. Não somente isso, o sacrifício, o holocausto, ele foi criado por Deus desde o Antigo Testamento para simbolizar o que o Cordeiro viria fazer por minha vida e por sua vida. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Jesus pega a figura de Davi, a pessoa de Davi para Israel, para o judeu, era sumamente importante. Porque Davi não era uma pessoa mais, não era alguém conhecido de Israel, não era alguém que passava escondido na história de Israel, não. Davi havia sido o rei de Israel. Davi tem uma posição histórica primordial na vida e na história de Israel. Mas não somente isso. Davi havia sido chamado por Deus o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus é aquele que faz tudo que Deus quer que seja feito. O homem segundo o coração de Deus é aquele que obedece a Deus. É aquele que tem prazer na lei do Senhor. É aquele que não vai ignorar as coisas que Deus estabeleceu, simplesmente para fazer a sua vontade. E Jesus começa com o exemplo dele. E se você lembra, lá no texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 a 6, você vai encontrar um diálogo de Davi com um sacerdote, dizendo para eles: olha, eu tenho alguns homens, e eles estão com a necessidade grande, mas estão com fome. E eles precisam de alguns pães. E o sacerdote disse: olha, eu não tenho. Davi disse: olha, me arranje alguns pães ou qualquer coisa que você tenha por aí. E aí o sacerdote disse: eu não tenho, só tenho os pães sagrados. E é interessante que no sábado aqueles pães eram renovados. E o sacerdote propõe uma coisa para Davi e diz assim: olha, se eles se abstiverem, se eles não se envolverem com as mulheres, se eles não tiverem relação sexual, nesse caso, a lei permitia que eles pudessem usar daqueles pães e saciar a sua necessidade. E Davi aceita aquela proposta. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer para você que alguns dilemas na nossa vida, por isso se chama dilema, porque a gente fica meio na encruzilhada sem saber o que fazer. Eles nascem na nossa vida de uma hora para outra e não são tão fáceis de resolver. Uma coisa que eu quero chamar a atenção: às vezes nós somos muito partidários, nós somos muito inclinados a assumir essa ou aquela posição, nós temos dificuldade como ser humano do equilíbrio. O equilíbrio é uma das coisas mais difíceis do ser humano alcançar. Todo mundo deseja, todo mundo quer chegar a esse ponto, mas é sumamente difícil.
Por exemplo, os discípulos, quando viviam naquela época, eles eram acostumados àquela dicotomia formada desde a filosofia grega: carne, espírito, vida, morte, paz, guerra, tudo isso fazia parte do seu mundo. Agora, a condição aqui é que Jesus precisa achar um meio termo, porque ele está sendo acusado quanto à questão da lei, ele está sendo acusado quanto ao comportamento dos discípulos. Ele não pode deixar aquelas pessoas com fome, mas ao mesmo tempo ele não pode passar a ideia de que está ignorando as coisas de Deus. E eu fico pensando, o que é mais importante na nossa vida? O que é mais importante para o ser humano? É comer, é alimentar-se, é trabalhar, é viver, é cumprir os seus compromissos? É cuidar da sua saúde. Os dilemas que nós às vezes tomamos como coisa fácil, logo nos posicionamos, mas não é tão fácil assim. E aí Jesus continua a sua colocação, e ele fala dos sacerdotes que violam a lei no templo, ou seja, a lei é uma coisa sagrada, o templo também, lugar de adoração, o sábado, que era uma exigência, mas onde é que a gente deve encontrar alguns pontos de equilíbrio que são fundamentais nesse momento de crise, de escolhas, para nós chegarmos àquilo que é a vontade de Deus, em situações como essa? Eu quero que você aprenda uma coisa que existe em Deus, que é muito importante, e que se nós o seguimos, nós devemos absorver isso na nossa vida. É que o coração de Deus, ele é mais desejoso por atitudes de quebrantamento do que por sacrifícios produzidos friamente. Essa é uma questão importante. Porque quando a gente fala de religiosidade, muitas vezes, a gente pensa somente em ritualismo. Isso prejudica, porque não é isso que está no coração de Deus. Deus, irmãos, não é aquela pessoa que ele tem um estatuto nas mãos cheio de regras e fica olhando para a nossa vida, esperando que a gente resvale algum ponto, para ele colocar uma nota, ou para ele riscar a nossa vida, ou para ele imputar uma disciplina, ou para ele castigar a nossa realidade. Não é assim. Às vezes a gente, diante disso, diante de escolhas na nossa vida, a gente passa a ser pessoas tão religiosas e nem sempre tão próximas de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Que Deus está à procura da essência daquilo que nós fazemos para Ele, que tem um significado. Por exemplo, Deus, Ele exigia sacrifícios de Israel, exigia sacrifício das pessoas. Deus reunia assembleias solenes para ser adorado em Israel. O povo ia, as multidões, o salmista diz, festivas, em procissão, em gritos de alegria e festa, para adorá-lo em Jerusalém. Mas o que é que afastava Deus muitas vezes da festa? Ele mesmo havia colocado: olha, vocês podem louvar, vocês podem adorar, vocês podem usar instrumentos, vocês podem ler a palavra, e eu vou estar lá para ser adorado. Mas o que é que afastava muitas vezes Deus dessas festas? É porque eles apenas estavam apegados ao cerimonialismo. E muitas vezes o coração deles estava contaminado. Muitas vezes a sua relação fora daquele lugar era com outros deuses. Muitas vezes eles estavam apegados a tudo que era formalismo, mas que a essência já havia se perdido. Eu acho, irmãos, que a religiosidade, a palavra religião, ela vem de uma palavra chamada religar. Religar o homem a Deus. Não é religar o homem às formas, não é religar o homem às cerimônias, não é religar o homem ao templo, não é religar o homem ao sacerdote, não, é religar o homem a Deus. E eu fico imaginando que Jesus condenou muito da religiosidade da sua época, porque faltou justamente o que ele pede aqui: misericórdia quero. Misericórdia não se constrói nos laboratórios eclesiásticos da vida cristã. Misericórdia não se elabora dentro de um gabinete, sendo escrito numa agenda, numa interpretação bíblica, não.
Misericórdia nasce dentro da alma do ser humano, produzido por um Deus que é misericordioso, e que a Bíblia diz que aqueles que alcançaram misericórdia, eles podem ser misericordiosos. Por que nós usamos de misericórdia? Porque a misericórdia nos alcançou. Porque nós podemos ser compassivos? Porque Deus teve compaixão de nós. Porque nós podemos ser bondosos? Porque a bondade de Deus me alcançou primeiro. Tudo tem origem em Deus quando nós falamos de alguma coisa que expressa o caráter e aquilo que Deus se agrada. Então nós vemos aqui, aí Jesus fala assim: misericórdia quero e não holocaustos. Eu fico pensando, todas as vezes que a nossa religiosidade, ela é mais forte, ela é mais pesada, ela é mais contundente, ela prevalece sobre atitudes que deveriam brotar do nosso coração, de misericórdia, de graça, de dependência de Deus, de estender a mão ao outro, de ser amável. Nós estamos caindo dentro da mesma realidade dos fariseus. Isso não quer dizer que Jesus estava afrouxando a moralidade. Isso não quer dizer que Jesus estava ignorando a disciplina. Isso não quer dizer que Jesus estava ignorando os valores das coisas sagradas. Isso não quer dizer que Jesus estava rasgando o que Ele mesmo estabeleceu no passado. Mas está dizendo para nós que a verdadeira religiosidade é aquilo que nem sempre é colocado sobre a mesa fria da intelectualidade do ser humano, das decisões humanas e frias, e muitas vezes que ignora a necessidade. Mas é aquilo que nasce de uma relação pessoal entre um Deus que é uma pessoa, entre alguém que tem coração, que tem necessidades, entre um Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Nós não servimos a um Deus frio, nós não servimos a um Deus implacável, nós servimos a um Deus que é cheio de compaixão. Aleluias. Agora, a consequência, quando isso acontece, é muito séria. Porque Jesus diz assim: misericórdia quero e não holocaustos. E se vós soubesses o que era isso, não terias condenado a inocentes. Ele está falando dos discípulos. Ele está falando: olha, vocês estão condenando alguém que não está fazendo algo errado. Por quê? Porque eles tinham a mesma atitude de qualquer transeunte daquela época, que tendo a necessidade podia pegar as espigas, comer, sem levar nada. Era para os pobres que aquilo era deixado pelo caminho. Que pecado existia nisso, que mal existia nisso. Mas os religiosos são aqueles que sempre apegados à letra fria, a religiosidade mecânica. Eles buscam no ser humano algo para apontar a sua falha, o seu erro, para que ele levante e erga o seu cetro de reinado, de alguém que detém a justiça, para dizer: você está errado. Mas eu louvo a Deus, porque o Deus que habita nos céus e na terra, e que entende de religiosidade, porque é o caminho que leva o homem a Ele, que leva a buscá-lo, leva a encontrá-lo, leva a um religar, a uma aliança, alguma coisa que o homem pode se aproximar de Deus novamente. Ele não é tão frio, ele não é tão juiz quanto as pessoas que nós vemos nesse texto. E Jesus encerra esse texto dizendo: porque o Filho do Homem, está falando dele mesmo, é Senhor do sábado. E aqui eu queria trazer mais umas poucas lições. Nós precisamos aprender que quando as formas religiosas, as cerimônias, os ministérios, eles estão tomando lugar da soberania de Deus, eles estão se colocando acima da vontade de Deus,
nós estamos perdendo a visão de quem é o nosso Senhor. Porque Jesus disse, olha, o Filho do Homem, ele é maior do que o sábado. Ele vai dizer em outro texto, o Filho do Homem é maior do que o templo. Ele vai dizer em outro texto que a casa de Deus não pode comportá-lo. Ele vai dizer que ele é maior do que qualquer outro sacerdócio que já tenha existido. Então, se nós observarmos para Deus, se nós olharmos para tudo aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, tudo, eu falo de coisas boas e ruins, certas e erradas que possamos realizar, nada disso pode ser maior do que o Deus que detém a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele. Às vezes eu fico preocupado porque às vezes o ministério pode se tornar um Deus na nossa vida. Às vezes a vida religiosa pode se tornar um Deus na nossa vida. Às vezes a nossa obediência radical pode se tornar um Deus na nossa vida. Às vezes a atitude de querer agradar a Deus e condenar a outros pode se tornar um Deus na nossa vida. Pode ocupar no primeiro lugar. E tem um versículo na Bíblia que me chama a atenção, que o ser humano, ele tem que ter cuidado para não ser encontrado demasiadamente justo. Nós não podemos esquecer que a nossa religiosidade é limitada. Nós não podemos esquecer que a nossa forma de agradar a Deus é limitada. Nós não podemos esquecer que quem interpreta a lei melhor do que nós, do que qualquer sacerdote da nossa época, qualquer estudo teológico que existe, qualquer faculdade acadêmica de teologia que possa produzir com os melhores mestres da nossa época, é o próprio Deus. Ele é maior do que a lei, porque Ele instituiu a lei, Ele interpreta a lei, Ele julga a lei, Ele reinterpreta tudo aquilo que Ele escreveu, Ele nos dá um significado mais profundo e Ele continua fazendo todas as coisas de maneira perfeita, sem atropelar nada, mostrando para nós que as Escrituras Sagradas falam de quem Ele é, mas Ele é muito maior do que tudo aquilo que está escrito. O nosso Deus é maior do que o templo. O que a gente faz no templo é para agradar a Deus. A gente louva a Deus para agradar a Ele. A gente ora no templo por causa dEle. A gente oferta no templo para Ele. A gente cuida do templo porque é a casa dEle. A gente faz tudo isso para agradá-lo. Mas Ele é maior do que o templo. Porque nenhuma oferta dada no templo é capaz de igualar-se à riqueza de quem Ele é. Porque qualquer adoração, por mais sincera que seja, nunca consegue expressar tudo o que Ele é e significa para nós. Então Ele é maior do que qualquer adoração. Porque qualquer templo, por mais belo que seja, nunca vai comportar o tamanho desse Deus que excede a céus, terra, mar e tudo que nele existe. Ele é maior do que qualquer sacerdote, por mais preparado que ele seja, porque nenhum sacerdote nesta terra foi capaz de fazer um sacrifício e oferecer a Deus perfeito como ele o fez. Nenhum sacerdote, por mais que sofra nesta vida e se compadeça daqueles que estão sofrendo, é capaz de sentir todas as fraquezas e tem sido tentado da maneira como ele foi e mesmo assim prevalecer sem nunca ter pecado. Então Ele é maior do que tudo que existe. Ele é maior do que o templo, Ele é maior do que o sábado, Ele é maior do que a sua própria casa, Ele é maior do que a lei, Ele é maior do que a necessidade do ser humano. Mas o olhar de Deus é muito lindo. Eu quero encerrar esta mensagem com isso. Aquele ser humano, por mais religioso que era, ele estava tendo fome. E Deus não olhou para o religioso. Deus olhou para o ser humano. Deus olhou para um homem com fome. Eu acho isso tremendo.
Eu acho interessante. E geralmente a gente pensa que chama a atenção de Deus pela nossa religiosidade. Ele está dizendo não. Quando o homem está com fome, ele chama a minha atenção também. E a atitude de Jesus para com aqueles discípulos, sem condená-lo, é algo que agrada tanto a Deus, muito mais do que qualquer atitude de um fariseu, de um religioso da época. O que eu quero lhe chamar a atenção, você vai encontrar textos na Bíblia, homens que não eram religiosos e que chamaram a atenção de Jesus, como Zaqueu, quando estava em cima daquela árvore. Mulheres que não eram acostumadas nem a uma religiosidade, nem mesmo a vida pura correta, como aquela prostituta. E por quem ela estava sendo acuada e condenada? Por religiosos. Eles chegaram e disseram, olha, na lei do Senhor diz que ela tem que ser apedrejada. O que é que eu quero que você aprenda nesta noite? Que a sua religiosidade, sua comunhão, seu relacionamento com Deus, ele foi construído para trazer vida, e não para trazer morte, para trazer perdão e não condenação, para trazer comunhão com a necessidade do outro, e não isolamento da necessidade do outro. Por isso que a gente chama as campanhas de alimento, de ajudar as pessoas, como campanha da fraternidade. Porque não nasce simplesmente na necessidade de alguém de comer, mas na fraternidade, no relacionamento, no despertar da compaixão para com outra vida querendo ajudá-lo. É isso que eu quero que você entenda. Que o Deus que você serve, o Deus que você ama, o Deus que está aqui nessa noite, que está aí na sua casa, o Deus que ama o templo, ama a sua casa, o Deus que ama as cerimônias que glorificam o seu nome, é o mesmo Deus que olha para a sua necessidade quando você está despido da sua roupagem espiritual. É o Deus que se compadece da sua vida, tanto quanto quando você está orando de joelhos, quando você está na sua cama, reclinada na sua consciência, se sentindo culpado e derramando lágrimas diante dos seus olhos. É o mesmo Deus, é um Deus que consegue andar em equilíbrio entre a necessidade do ser humano natural e a necessidade de relacionamento e de uma resposta de fé. Essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Que nós possamos ser religiosos no sentido de religar a nossa relação com Deus a cada dia. Mas que nós não sejamos religiosos para impetrar a outro juízos que não nos cabem. Que a vida com Deus, a misericórdia que existe no nosso coração, seja muito maior do que o senso de justiça própria que nós temos muitas vezes. Que a nossa vida com Deus, ela seja tão real, a ponto de ser tão concreta, de ser tão visível, como este púlpito, no qual eu toco, que faz parte do nosso cenário religioso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Diante da dificuldade de preservar a saúde, em meio à necessidade de sobrevivência, nós podemos ser, acima de tudo, humanos o suficiente para descobrir em Deus a resposta para a nossa condição de homens necessitados de saúde e de trabalho. Homens que não somente precisam estar vivos, mas que também precisam se alimentar. Pessoas que têm um desejo não somente de ser responsáveis, de preservar a vida das pessoas dentro de casa, mas homens que também sonham com a necessidade, a possibilidade de trabalhar, para que eles se sintam vivos no seu compromisso com a família. E que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Eu tenho no meu coração um desejo profundo, como você também, de que Deus possa tanto nos livrar da enfermidade, como Ele possa dar condição a mim e a você, de sair para trabalhar, de voltar a viver
normalmente, porque essa é a vontade de Deus para todos nós. Eu não quero aqui assumir um lado ou outro. Eu não quero dizer que aqueles que ficam em casa estão errados, porque eles precisam trabalhar. Nem eu quero dizer que aqueles que estão ansiosos por trabalhar, eles são pessoas que ignoram o valor da vida. Nada disso. Eu não quero estar na condição de juiz. Eu quero estar na condição daquele que está buscando misericórdia em Deus, para estender a mão, tanto aquele que está dentro de casa, como aquele que está na frente de batalha. Estender a mão tanto àquele pai de família, que está feliz por estar em casa com a sua família, mas ao mesmo tempo está preocupado, porque ele não sabe como colocar o pão sobre a mesa, se essa pandemia durar muito tempo. Eu quero orar justamente por você, pela sua casa, pela sua família, porque o que Deus espera de mim e de você, é misericórdia quero, e não sacrifício. Pai, é no nome de Jesus que eu quero colocar a nossa nação diante do altar, nosso povo. Ó Deus, eu quero colocar, Senhor, o ser humano, eu quero colocar a vida das pessoas, homens, mulheres, trabalhadores, pais de família, filhos, estudantes, pessoas, ó Deus, da saúde e de outras áreas, pessoas que, ó Deus, um dia se realizaram no trabalho, um dia, Senhor amado, saíram das suas casas para dizer, olha, eu estou assumindo o compromisso de cuidar da minha família. Eu quero colocar esses pais de família, que estão preocupados, que estão angustiados, que estão se sentindo limitados e acuados no canto, sem ter o que fazer, sem poder dar um passo, sem poder gritar, sem poder expressar o seu desejo muitas vezes. Mas eu quero colocar também, Senhor, esta mesma família, que nós entendemos a sua preocupação, está pensando na vida, está pensando na saúde, está amando os seus familiares, está sacrificando por amor a eles, está deixando de lutar por amor a eles. Eu quero colocá-los no altar, eu quero colocar a nossa nação, ó Deus, as autoridades, os políticos, as pessoas que decidem, o presidente da república, ó Deus querido, e outros ministros de Estado, governadores, prefeitos, meu Deus, dê a esses homens, Pai, sabedoria do céu, porque o caminho não é fácil. Dê a eles, ó Deus, sabedoria do céu, para que a graça de Deus se manifeste na vida das pessoas, e elas possam se sentir livres, mas ao mesmo tempo seguras, que elas possam se sentir seguras, e ao mesmo tempo possam, ó Deus, começar a caminhar, que haja, Deus, uma direção do céu, na mente desses homens, ó Pai, que tem que arbitrar, que tem que decidir, ó Deus, aquilo que é o melhor, sem muitas vezes saber qual o caminho. Deus, tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia das famílias que estão dentro de casa, tenha misericórdia da igreja, tenha misericórdia dos filhos que estão sem estudar, tem misericórdia dos pais que estão sem trabalhar, tem misericórdia, Deus, das mães que estão sobrecarregadas, com mais serviço ainda, com mais responsabilidade, com mais preocupação. Deus, estenda a tua mão sobre essas vidas, porque eu sei que o Senhor não quer sacrifício de tolo, o Senhor não quer decisões precipitadas, o Senhor não quer que a gente saia de qualquer jeito, mas o Senhor quer, ó Deus, usar de misericórdia. E o Senhor quer que a gente seja bem humano, mas ao mesmo tempo possa agradar a Deus. Que a gente seja humano, possa sentir a nossa necessidade, mas ao mesmo tempo encontre em Deus uma resposta. Ah, Senhor, ajuda. Senhor, cria esse caminho. Mostra para nós, ó Deus, aquilo que está no teu coração. E abençoe cada família. Dê saúde, dê livramento, dê o pão de cada dia, dê a segurança, dê esperança a esses homens, e que nesse tempo, Senhor amado, de reflexão,
nós possamos, ó Deus, entender que Tu és maior do que tudo que está acontecendo. Isso é maior do que os governantes. Isso é maior do que as leis que são impostas. Isso é maior do que a necessidade dos homens de comer. O Senhor é maior do que, ó Deus, o desespero da alma de muitas vidas. Tu és maior do que a família. Tu és maior do que a história. Tu és maior do que as nações. Tu és o Senhor de todas as coisas. Por isso eu te oro por essas vidas e as abençoo e ministro a palavra de esperança, de vida em meio à morte, para a glória do Teu nome. Que o Senhor, ó Deus, reverta este quadro para o louvor da Tua glória, só da Tua glória. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar essa palavra para a sua vida. Gostaria só de relembrar que o templo está vazio nesse tempo, mas a secretaria funciona normalmente de terça a sexta-feira, de 8 da manhã a 11 e de 2 às 5 da tarde. Isso quer dizer que você pode vir à secretaria, trazer o seu dízimo, a sua oferta, abençoar a campanha das cadeiras. Se você também quiser, eu quero sugerir, você puder passar na secretaria e colocar um pedido de oração. Você quer que a gente ore durante esse tempo, já que a gente não está tendo tanto contato. Então você pode deixar lá e dizer, olha, eu queria que a igreja orasse por isso, o pastor levantasse a intercessão com a igreja por isso. Nós estamos longe, mas ao mesmo tempo interessados em estar perto de você. Eu não tenho o telefone de todo mundo, mas eu vou começar a ligar para as pessoas, aqueles que eu tenho contato, para saber como é que você está, para dizer para você, olha, você é importante para a gente não esqueceu de você não, a gente está com saudade de estar com você na casa de Deus. Hoje eu recebi uma mensagem dessa, e isso é importante, a gente está no tempo de se apegar um ao outro, de, não literalmente, né? Mas de se abraçar, de se amar, de se ajudar, de entender a luta do outro, de compreender. Isso é misericórdia da parte de Deus. Então que Deus te abençoe ricamente. Continuamos com a campanha de meio-dia de oração durante o tempo que for necessário, até que a pandemia acabe, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor.